Giro Conte. Entrevista. Hoje nós estamos só com grandes assuntos aqui, sempre assunto importante. Estamos recebendo aqui, tendo prazer, a honra de receber aqui, o Dr. Bruno Cardoso Leite. Bruno Willames. Correto. Willames Cardoso Leite. Bruno, primeiro, prazer, seja bem-vindo aos nossos microfones. Bom dia. Bom dia, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de poder debater um assunto de enorme interesse para o estado de Mato Grosso. Quero dar a oportunidade aqui, cumprimentar todos os ouvintes e desejar um bom dia. O Bruno Willames Cardoso Leite é procurador da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E a gente vive aí um imbróglio, que eu acho que eu posso chamar de secular, né? Porque já faz muito tempo, que é a divisa entre Mato Grosso e o estado do Pará. Né? Uma região, aliás, que eu conheço bem, já transitei bem para aquela região ali. Né? Queria, Bruno, que você fizesse primeiro um histórico dessa dificuldade de conflito ali que gera essa divisa. A origem dela, como desenvolveu, como que foi? Né? João Neto, muito obrigado pela pergunta. Cumprimentando Vossa Senhoria, também gostaria de cumprimentar em tempo deputado Nininho, que tem aí dado todo o suporte à Procuradoria para atuar nessa ação, deputada Janaína Riva também, assim como o presidente Botelho, e fazendo a justa homenagem ao nosso servidor Everaldo, né, que fez o link dessa entrevista, e a nossa secretária Rosimeire Felfilho, bem como o diretor-geral Rodrigo. Essa ação, João Neto, ela percorre aí mais de 100 anos, conforme você havia bem esclarecido. Se trata inicialmente de uma convenção em 1900, onde os governantes de Mato Grosso e Pará, lá no artigo 1º dessa convenção, eles traçaram ali, né, após inúmeros mapas e acordos, eles convencionaram, João Edson, que o ponto de divisa entre os dois estados partiria ali a oeste. Eu vou até fazer uma rápida leitura. Os limites entre os estados de Mato Grosso e Pará serão o Rio São Manuel, também propriamente chamado de Três Barras, pelo seu alvéolo da sua confluência à margem direita do Tapajós. E aí ele seguiria do Salto das Sete Quedas. E essa toponímia é o motivo de tanta confusão, de tanta dúvida até para nós operadores do direito que estamos ali atuando no processo, né? Mas após os estudos chegamos às conclusões de que o direito é do estado de Mato Grosso e ele segue numa linha reta até o estado de Goiás, ali na região do Araguaia. Essa aqui é a região sob impasse. É uma região que corresponde a 2,2 milhões de hectares e que, além de ser direito de Mato Grosso, ela tem uma importância vital aí tanto no aspecto social como no aspecto econômico. E o estado de Mato Grosso, em 2004, entrou com ação para discutir juridicamente lá no Supremo Tribunal Federal, que ainda tem a competência originária para julgar esse tipo de lide. E assim, é um processo que está desde 2004 aí protagonizando o palco, a discussão perante a Suprema Corte. Para a gente colocar geograficamente, principalmente quem não é da região, pessoas entenderem, quem está indo em direção a Santarém, quando você passa a Guarantã ali, está chegando na Serra do Cachimbo, o conflito inicia ali daquela região, à direita, à margem da direita, e um episódio que aconteceu ali na região, que está muito próximo, foi a queda daquele avião da Gol. Ela está do local do avião ali para frente, vai dar uns 5, 6 quilômetros, já dá nessa região, né? E ali ela vai na divisa, vai chegar lá na região do Araguaia, lá em cima, na Ilha do Bananal, aproximando do Tocantins. Para facilitar a compreensão, eu aprendi um nome aqui geográfico que chama aqui no Mato Grosso, chama de orelha do cachorro. Isso. Essa orelha do cachorro, a base direita da orelha, a ponta inferior, que seria o Rio São Manuel, o atual Telespires, ele parte dali e ele segue até a Ilha do Bananal numa linha reta, segundo os governantes à época, né, Mato Grosso e Pará. Só que o imbróglio se dá em razão da latitude, né? Sim. O ponto horizontal. Se seria mais acima ou se seria mais abaixo. E existem 3 mapas, né? Que seria Arthur de... Inclusive, para o nosso ouvinte e telespectador que está olhando pelo YouTube,
ou pelo Facebook, está sendo mostrado na tela. As pessoas podem olhar lá, está aparecendo o mapa ali, né? Exato. É o mapa de Arthur Viana de 1899, né? Que fez o primeiro traçado. José, se você verificar, ali tem a previsão do salto das Sete Queres e da cachoeira das Sete Queres. Esses são os famigerados toponímias aí que causou todo esse imbróglio. Só para ficar claro, né? Esses 3 mapas eles basearam a Convenção de 1900, que é o diploma jurídico que definiu essas divisas, as Assembleias Legislativas, e esse é o porquê de nós participarmos dessa discussão, elas ratificaram esse acordo. Em 1922, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, aliás, eu só não quero pular, o ponto definido é o Sal das Sete Quedas, só que nome geográfico ele é algo que vai evoluindo ao longo do tempo, as pessoas vão mudando, vão dando outros nomes, né? E aí o Salto das Sete Quedas, que a gente chama tecnicamente de Salto Norte, e a Cachoeira das Sete Quedas Salto Sul, para poder facilitar a compreensão, entendeu-se a própria perícia, né, que eu vou narrar, se for possível, abordar, ela entendeu que os governantes da época, eles decidiram, né, com base em todas as evidências, que o ponto ao norte seria o ponto geográfico. Em 1922, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que era, né, o órgão responsável, a autoridade federal responsável por elaborar um mapa do Brasil, atualizar um mapa do Brasil, não era de Mato Grosso, eles fizeram uma inversão de nome. E aí a própria perícia aponta que isso é um erro grave. Porque às vezes há a correção do nome da toponímia, mas não a inversão. E nesse caso houve uma inversão. A gente não sabe exatamente por quê, porque havia um contexto político, um contexto geopolítico à época, que a gente não sabe explicar por que houve essa inversão. E aí essa inversão, ela importou um prejuízo para Mato Grosso de mais de 2 milhões de hectares. É um erro, digamos que quase continental, porque vai de ponta a ponta de Mato Grosso, né? Quando Mato Grosso é um dos maiores estados do Brasil. E esse erro, ele vem desde então se perpetuando. O que ocorre é que a Procuradoria-Geral do Estado, através do governo do Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, entrou com ação para discutir. Porque desde então, Mato Grosso vem suportando todo o ônus dessa região. Identificou-se ali mais de 500 propriedades rurais. Isso eu queria falar na sequência, porque agora 7h26, vamos fazer um intervalinho. Inclusive, pessoal, nós temos emissoras nessa região. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita agora o intervalo, manda a dúvida, o Dr. Bruno vai continuar com a gente aqui para responder. Só um minutinho de intervalo, já estamos de volta falando sobre isso. Agora 7h31, está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte. 7h31, aqui em Cuiabá. Faço questão de falar isso sempre, porque nós temos mais de um fuso horário no estado de Mato Grosso. A gente chega na região do Araguaia, lá já são 8h31. Nós estamos falando com Bruno Cardoso Leite, procurador da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. Estamos discutindo justamente a questão da divisa do Pará. Doutor Bruno, queria que o senhor falasse um pouco sobre as pessoas que vivem nessa região. Quantas pessoas lidam com o que elas precisam? Vocês tiveram contato com elas também, né? Perfeito, João Edson. A nossa perícia independente da Assembleia constatou ali, mediante uma análise antropológica, pelo menos ali 500 propriedades rurais na região ali de Paranaí, Itaguarantã, ou seja, pelo menos aí 900 famílias que dependem exclusivamente dos serviços prestados pelo estado de Mato Grosso. Elas dependem de agentes de saúde, elas dependem de escola, elas dependem de insumos, né, considerando que ali na faixa de divisa a distância é entre 60 a 120 quilômetros. É uma região, né, relativamente urbanizada, né, uma região que tem estrutura, e eles dependem totalmente do estado de Mato Grosso. O sentimento é de pertencimento. E há muitos relatos ali, entrevistas que constam na nossa perícia, de que eles estão inconformados, porque em nenhum momento foram ouvidos. A própria Convenção 169 da OIT prevê a consulta prévia, tal qual aos povos indígenas, em situações, né, de conflitos, de separação de áreas, desafetação, eles não foram ouvidos. Eu vi relatos aqui, por exemplo, de pessoas que dependem de insumos aí pro agronegócio. Eles vão passar de uma tributação zerada para 5, 6, 10%. Assim, é um sentimento de desespero, inconformação em relação a ter que migrar os cadastros rurais, vão ter que levar tudo para o estado do Pará. Isso tem gerado muita ansiedade para essa população.
Eu vi um relato aqui de um caminhoneiro que compra pneus lá em Guarantã, 20, 30 quilômetros da onde ele mora. É uma situação que ele não pagava nada de imposto. Quando ele atravessa a divisa, ele tem que pagar 3, 4 mil reais de imposto. Assim, a população está inconformada. Eles querem a revisão dessa decisão e esse foi o motivo da Assembleia, né? Um dos motivos da Assembleia ter entrado com a ação, porque o deputado, né, como representante do povo do estado de Mato Grosso, eles recebem muitas demandas das prefeituras. Inclusive, aquela cidade de Paranaíta, lá, o prefeito lá veio procurar a Assembleia, o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba. Eles estão pedindo um apelo à Assembleia para poder discutir. E nós temos movimentado, articulado com os 9 municípios afetados, não é só esses 2, para que todos esses municípios entrem através das câmaras, das prefeituras, aqui eu deixo registrado, entrem em contato com a Assembleia, com a Procuradoria, para nós fortalecermos essa causa junto ao STF. Nós estivemos no mês passado com o ministro Barroso, entregamos em mãos a cópia da perícia que foi feita pela Assembleia. Essa perícia, o registro, ela foi elaborada por consultores com assento na ONU, na questão de consultoria da ONU na América Latina. USP, Unicamp, são doutores no assunto, cartografia, economia, questão da antropologia. E nós entregamos em mãos esse relatório para o ministro. O ministro se sensibilizou da ação, hoje está pendente uma análise de liminar, posso falar melhor depois. Ele já destacou que vai dar toda a atenção para esse caso, que inclusive ele já atuou em 2018 numa divisa entre Paraná e Santa Catarina, então ele é um expert no assunto. Doutor Bruno, tem uma decisão do STF agora recentemente, né? Sim. Que acabou admitindo a Assembleia de Mato Grosso como parte dos processos, né? Correto. O que é que muda efetivamente a Assembleia entrando agora, apresentando inclusive esses relatórios? Essa decisão ela formaliza o nosso ingresso como amicus curiae, que é uma figura processual, né, um amigo da corte. O amigo da corte ele apresenta documentos, informações, ele elucida, ele pode fazer sustentação oral. Inclusive nós tivemos esse mesmo papel aí na ação originária, a ação que julgou a favor do Pará essa área, a CO 714. Atualmente o processo, né, nós fomos admitidos, agora o ministro Barroso, com fundamento no pedido de liminar da Procuradoria-Geral do Estado, que o registro é a autora da ação, o Estado de Mato Grosso, considerando a relevância, a urgência em poder manter os serviços que até então são prestados pelo Mato Grosso para aquela população que está desamparada. Pediu-se a liminar, o ministro, por ponderação, preferiu aguardar o Pará se manifestar. Nós, por estratégia processual, não juntamos ainda formalmente esse laudo. Ele foi entregue em mãos, mas ainda não está juntado. Vamos aguardar o Pará, ver o que eles vão se manifestar. E em seguida vamos aí produzir toda a dilação probatória, juntar informações, juntar o laudo, juntar mapas, cartas, tudo que for possível elucidar essa questão aí e convencer o ministro Barroso de que o direito, né, nós já estamos bem convencidos que o direito é do Mato Grosso, essa área sempre pertenceu ao Mato Grosso. Isso que eu ia perguntar, doutor Bruno, do ponto de vista processual, qual a reação está sendo do Estado do Pará? Eles estão bem conformados. Eu senti desde o julgamento da ação originária, lá por ocasião da sustentação oral, uma fala raivosa, uma fala de inconformismo. Sim. Eles não concordam, né, de forma alguma, né, e também assim não é todo dia que se discute uma ação de 2 milhões de hectares, né? Essa região é uma região estratégica não só para os estados, mas para o Brasil. Estima-se que o prejuízo da manutenção dessa decisão só para o estado do Mato Grosso é superior a 1 bilhão em 6 anos. Ali tem uma hidrelétrica no rio Teles Pires, existe uma base aérea também na região da Serra do Cachimbo. É uma região que tem muito valor produtivo na questão do agronegócio, algodão, milho, pasto. Enfim, independente desses critérios econômicos, a questão é que Rondon, em 52, né, através de uma compilação, já dizia que essa área era do Mato Grosso. Os 3 mapas que convenceram os governantes dizia que a área era do Mato Grosso. E só para finalizar a questão geográfica, que eu acho que é um ponto importantíssimo, por que essa ação foi proposta? É uma ação rescisória, né? Processualmente a gente fala que é uma ação que visa desconstituir um acórdão. Eu digo que é uma ação muito difícil, não é sempre que se há êxito em desconstituir uma decisão colegiada da Suprema Corte, ainda mais de um ministro aposentado.
o Dr. Marco Aurélio, que era o relator à época. E por que Mato Grosso entrou? Além do critério econômico, que dessa vez nós vamos enfatizar, né, de forma profunda, nos mapas existia um ponto geográfico chamado Salto Augusto. O Salto Augusto está do lado esquerdo da Orelha do Cachorro, lá no Rio Juruena. Esse Salto Augusto ele tem uma correlação latitudinal, que seria o 8 graus e 50 minutos, com o Salto Norte, que a gente chama de Salto das Sete Quedas, que é o que consta na convenção. Ele tem um paralelo perfeito, coisa a diferença de minutos, enquanto o ponto ao sul tem, que está no grau 9, 20 minutos, ou seja, tem uma diferença geográfica de vários quilômetros, centenas de quilômetros. Então, assim, a perícia do Exército, que era a perícia oficial, que foi adotada pelo ministro Marco Aurélio, assim como todas as outras ações que disputam os estados, eles ignoraram esse fato. E esse é o fundamento. Houve um erro de fato constatado nos autos, que o Mato Grosso, o Estado e a Assembleia pontuaram. Como que você pode fazer uma perícia completa, abrangente, e desconsiderar um ponto geográfico, que é o Salto Augusto, que sempre existiu, sempre falou-se, ele tem confiabilidade geográfica para fazer essa correlação com o ponto norte do lado direito da Orelha do Cachorro, e ignorar totalmente isso. Esse é, tecnicamente, a inconformação do Estado de Mato Grosso para tentar rever essa área. Sim. E nós vamos prosseguir com os outros critérios, né? Do ponto de vista processual, quais são as etapas daqui até a decisão? Olha, atualmente o STF já deve estar em recesso, né, até final de julho. Em agosto retoma-se a marcha processual. O Pará vai juntar as informações, eu creio que o prazo vai vencer agora, no dia 11. E aí o ministro vai decidir, com base na contestação deles, se defere ou não a liminar. Essa liminar é muito importante para o Mato Grosso. Os prefeitos, eles têm procurado a Assembleia, eles falam, doutor, não tenho mais como dar escola, dar professor, porque o Ministério Público está me colocando numa situação de improbidade. Sim. Como que eu vou atender uma população que não é do meu município, não é do estado de Mato Grosso? De forma didática, o que significa para as pessoas entenderem isso? Quando a área territorial não é sua, você não consegue arrecadar a produção de lá, as pessoas não pagam impostos lá. Em tese, as pessoas pagam impostos, tributos, em geral, ao estado do Pará. Porém, os serviços públicos prestados é pago pela população de Mato Grosso. Perfeito. Então, existe ali uma dificuldade enorme em relação a isso. E do ponto de vista de vias, eu que conheço ali, só existe uma forma de você ir para o Pará. Você pegando a BR, a federal, que é a 163. Não existe sequer espaço ou estradas, ou quem quiser tem que ser de avião. Pista de avião tem bastante por lá, né? Por causa da questão dos garimpos. Mas não existe uma estrada que liga essa região que seja uma estrada estadual do Pará. O Pará nunca construiu condições nenhuma ali dentro daquela região, né? Ao contrário, as estradas que tem, elas foram efetivamente feitas por governos de Mato Grosso. Ou são estradas municipais abertas pelos municípios que estão naquela região, e aí entra todos os municípios, foi citado aqui, né? Ou são estradas estaduais que chegaram até ali e eles terminam prolongando até essa região. Ou seja, o estado do Pará nunca gastou um centavo com aquela região, porém arrecada em relação a essa área que está ali. Então, assim, é de uma complexidade isso aí. Não, é perfeito o seu raciocínio, João Edson. Ali é uma região que está com mais de 80% de afetação ao domínio público. São áreas indígenas, áreas de proteção. A população de Jacareacanga, por exemplo, ela precisa entrar no Pará, no Mato Grosso, para poder voltar para o Pará, dependendo da região que ele vai circular. Sim. E tem uma questão sanitária que é premente. Mato Grosso, por exemplo, que é um dos maiores exportadores do mundo de carne, é um estado produtor que está livre da febre aftosa, e na região do Pará não tem essa certificação. Sim. A população de lá, os produtores precisam comprar insumos aqui, vacinas, e voltar para o Pará. E a legislação, isso foi a FAMAT que nos trouxe, a legislação do assunto impede esse tipo de circulação, né, interestadual. Então, assim, além desses percalços econômicos, sociais, tem a questão sanitária animal. Isso tem causado uma avalanche, uma bola de neve pro Mato Grosso. A decisão definitiva, ela vai ser só uma decisão colegiada ou ela pode ser uma decisão monocrática? O ministro vai decidir a liminar. Nós estamos aí, apreensivos, mas esperançosos de que ele possa deferir para poder continuar provisoriamente os serviços, prestados pelo Estado para aquela população. E aí, em seguida,
vai haver toda a dilação probatória. Sim. Isso pode levar, a gente não sabe, pode levar anos, né? A própria ação original demorou mais de 15 anos para ser julgada. Foi em 2004, julgou em 2021, enfim, muito tempo. A gente não sabe quanto tempo pode levar isso. E ao final, o ministro relator Barroso, que futuramente é o próximo presidente do STF, vai produzir um voto. E esse voto vai ser acompanhado ou não pelos demais ministros. Mas a Assembleia, a Procuradoria, a gente até fala, a gente não garante resultado, né? Mas a gente garante todo o empenho para que isso aconteça. A gente tem articulado em Brasília, tem ido lá frequentemente. Assim que o STF voltar de recesso, nós vamos lá novamente reforçar para o Barroso o entendimento, as razões para convencê-lo da nossa causa, no nosso direito. Vou falar agora aqui enquanto professor de direito e não enquanto comunicador, né? As decisões jurídicas, elas são técnicas, mas as fumaças são políticas. E a força política do Pará é muito forte. É muito forte. E aqui agora vamos puxar de orelha os mato-grossenses. Olha quem vocês elegeram para ser deputado federal. Olha quem vocês elegeram. Não tem força nenhuma. Só faz galhofa. O resultado agora, a gente corre o risco de ter uma decisão influenciada por esses aspectos políticos muito claro. O Pará tem uma representatividade política em Brasília muito forte. E essa representatividade não se dá por senador, que senadores são iguais. Se dá por deputados federais. E os nossos deputados federais, vocês elegeram por causa de mimimi e agora fica aí, não vai ficar nessa lenga-lenga. Juliana, chegamos ao final do programa. Até amanhã. Até amanhã. Doutor Bruno, queria agradecer muitíssimo por esse esclarecimento. Possivelmente você vai voltar aqui de novo, porque esse assunto vai se alongar depois da decisão. Já fica marcada aqui uma nova rodada de conversa, caso saia liminar, né? Favorável a Mato Grosso, tomara que tudo certo e sucesso no trabalho de vocês lá. Perfeito, João Edson. Quero agradecer aqui a oportunidade de poder trazer esse assunto aí de importância, de tamanha importância para o Mato Grosso. Agradecer a sua equipe e espero poder voltar aqui em breve com uma boa notícia. Esse é o sentimento, é o desejo. Muito obrigado. Esperamos também. Sucesso lá. Giro Conte.